Tomada 112, bom dia, boa tarde, boa noite, eu me chamo Douglas Mendes e o canal Contando Histórias está no ar. Por diversos motivos externos, principalmente, está difícil de gravar. No vídeo de hoje falaremos sobre a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou NATO, North Atlantic Treaty Organization, que é uma aliança político-militar criada na época da Guerra Fria pelos Estados Unidos e seus aliados, com o objetivo de conter o avanço da União Soviética por todo o mundo. Apesar de ter surgido com o objetivo de conter a expansão socialista na Europa, a OTAN só conduziu operações militares depois do fim da Guerra Fria, intervindo nas guerras da Bósnia, Afeganistão, Líbia e em Kosovo. Atualmente integram a OTAN 30 países: Albânia, Alemanha, Bélgica, Bulgária, Canadá, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Estônia, França, Grécia, Hungria, Islândia, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Montenegro, Macedônia do Norte, Noruega, Holanda, Polônia, Portugal, Reino Unido, Romênia, República Tcheca e Turquia, ó, para suar de tanto país que a gente tem que citar. A guerra que estamos vivenciando com a invasão russa frente ao território ucraniano é justamente para tentar impedir o crescimento da OTAN, já que quanto mais essa organização cresce e vai aderindo e recebendo membros, em teoria, a Rússia se sente mais pressionada em termos militares e vai ficando mais isolada do mundo. Na época da Guerra Fria, a União Soviética criou o tal do Pacto de Varsóvia, vocês já devem ter ouvido falar, para combater a recém-criada OTAN. Esse pacto foi criado em 1955, com o objetivo de aumentar a influência socialista pelo mundo, já que naquela época tínhamos a briga entre socialistas e capitalistas. Os países integrantes eram a própria União Soviética, Polônia, a Alemanha, que estava dividida em dois, então a parte oriental dela, a Tchecoslováquia, que já não existe mais, Hungria, Romênia, Bulgária e Albânia. O Pacto de Varsóvia atuou basicamente nas crises internas dos países membros. Foi o que ocorreu, por exemplo, em 1968, na extinta Tchecoslováquia, durante a Primavera de Praga, com a desintegração do Bloco Socialista e o fim da União Soviética em 1991, o Pacto de Varsóvia foi dissolvido. A Rússia se manteve o maior país em termos de tamanho do mundo, mas perdeu muitos territórios, que se tornaram independentes. Muitos povos que na época eram aqui, oprimidos, levados à mão de ferro, optaram na primeira oportunidade em pular para o outro lado, para o lado do Ocidente, aderindo à União Europeia e à OTAN, deixando os russos em uma situação desconfortável, já que a cada adesão eles se veem com menos países formando a antiga Cortina de Ferro, que são países, digamos assim, aliados a Moscou em ideologia e jeito político de governar. Como a expansão da OTAN, que jamais devemos nos esquecer, que o seu maior financiador são os Estados Unidos, gerou várias ameaças, até quando a Rússia anexou, por exemplo, o território da Ucrânia, a Crimeia. Se vocês estão vendo essa polêmica da Crimeia, a Rússia já vem desde lá de trás armando e anexou a Crimeia. Isso já seria o suficiente para muitos especialistas. Por quê? Porque quando um país está em guerra pelas leis da OTAN e da União Europeia, eles não podem ser aderidos a essas organizações. Ou seja, Putin já estava com a faca e o queijo na mão para quem invadir. Mas o que ninguém imaginava, pelo menos não até agora, é que teríamos essa investida militar com força desproporcional. Putin arriscou, fez o famoso all-in do poker e colocou todas as fichas, ou praticamente todas as fichas, na mesa. A OTAN, que estava se enfraquecendo no decorrer das décadas, principalmente nos últimos anos, com o antigo presidente americano, quando ele mesmo ameaçou largar o bloco se todos os membros não investissem 2% do seu PIB, que é o Produto Interno Bruto, de cada país na defesa e armamento para o bloco. Talvez seria, então, o momento ideal para Putin? Mas o que ninguém poderia imaginar seria uma reação tão coesa do bloco e da União Europeia, que conseguiu votar sanções duríssimas em prazo recorde. É isso mesmo, atacando a Rússia aqui, no coração deles. O mais importante que para eles é os ricos, ou como a mídia chama, os oligarcas russos, que ganharam muito dinheiro com o governo de Putin e se tornaram pessoas muito influentes não somente no governo russo, mas em toda a Europa. Muitos são donos de grandes empresas, equipes de futebol, fora a dependência energética da Europa com o gás russo. Ele falou, ninguém vai arriscar uma sanção e prejudicar sua própria economia. Putin tinha muitos dados a seu favor e resolveu fazer esse ataque. Mas ao contrário de muitas outras chacinas que ocorreram em diversos países africanos, asiáticos, em países do Oriente Médio,
Dessa vez o mundo resolveu agir. Não à força, enviando soldados. Mas, por quê? Porque querem evitar uma guerra nuclear. Mas sim na mesa de sanções, gerando um desgaste com os oligarcas e mesmo com o povo, que está sendo oprimido pelo governo que já começa a se manifestar na Rússia. Só que eles sofrem a opressão da polícia e tomam pancada para cima deles. A OTAN e a Europa se uniram como nunca na história. Agora fica a pergunta, será que a aposta de Putin valeu? Ou será que ele se surpreendeu e agora não sabe qual decisão tomar? Amargar um duro golpe na economia com a queda da sua popularidade, perdendo muitos soldados e se isolando ainda mais dos principais países mundiais? Ou recuar e demonstrar fraqueza, sentando na mesa de negociações e levar essa derrota política e militar para casa, já que ele vem recebendo uma dura resistência de um exército menos armado e menor do que o que ele possui. E é o pior, com pessoas, com civis, que estão dando a vida para proteger a sua pátria, o seu país. Essa o Putin com certeza não esperava. Nos vemos no próximo vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e se ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Um grande abraço, eu espero que no próximo vídeo a gente já tenha melhores notícias, porque guerra não faz bem para ninguém, nem para um lado nem para o outro. A população russa, as pessoas normais, as pessoas de bem, que é a grande quantidade da população está sofrendo. As sanções estão batendo muito forte, o pessoal está sofrendo desabastecimento, correndo para bancos para tentar sacar dinheiro, tentando estocar comida. Já na Ucrânia, pessoas estão sendo assassinadas. Quem lucra com tudo isso? Fica a resposta para vocês pensarem. Um grande abraço a todos, tchau!